A história de hoje promete ser o maior evento da Marvel: Celestiais versus Vingadores. Porém não celestiais comuns. Esses são chamados de Dark Celestials e são bem mais malvados, voltados totalmente à destruição. Esse quadrinho de hoje é a continuação dos Vingadores de 1 milhão de anos atrás, que eu já apresentei aqui pra vocês, né? A história da Lady Fênix, 1 milhão de anos, o Hulk pré-histórico, o Homem de Ferro pré-histórico, o Motoqueiro Fantasma pré-histórico e etc. Hoje veremos como essa história se desenrola e como tudo se conecta no universo da Marvel. Se você gosta dessas histórias completas, deixa o like, cara. Eu te convido também a se inscrever no canal para acompanhar essa saga completa, que faz parte de 7 vídeos. Essa daqui é a primeira parte. Então vamos lá, a história de hoje começa. Nos quadrinhos Marvel Legacy número 1 de 2017, temos o primeiro vislumbre dessa história. Terra, 1 milhão de anos atrás. Um estranho martelo caiu dos céus, e isso chamou a atenção de alguns homens das cavernas que chegam perto e tentam levantá-lo. Mas um enorme homem aparece e diz: "Xoxô, saem daqui, não toquem no meu martelo." Esse homem era o jovem Odin, o pai de todos. Os homens das cavernas saem correndo assustados, e o Odin diz ao seu martelo: "Maldito Mjolnir, deveria voltar para minha mão quando eu o chamo. Eu vou quebrá-lo, seu pedaço estúpido de uru. Eu submeterei a minha vontade, nem que leve 1 milhão de anos." Então Odin foi interrompido por uma voz, e no fundo era a Lady Fênix. "Você o perdeu de novo?" "Ele escapuliu." "Para um pai de todos, você mente muito mal, Lorde Odin. Creio que sempre que o arremessa, o martelo vê como uma oportunidade para escapar de você." E eu creio que você deveria se meter com seus próprios infelizes assuntos. A sua proficiência em batalha se tornou um assunto meu, Asgardiano. Goste disso ou não, pois a Fênix não planeja morrer aqui hoje. Você viu a queda do monstro? Morte? Isso parece com Valhalla? Não. Que maldita tolice minha ter criado este reino. Rendeu-me nada além de problemas. E sim, belo pássaro, eu vi a queda. Foram Mjolnir e a força de Odin que enfim derrotaram o maldito. Então a Lady Fênix diz: "Está se mexendo? Eu o acertei com rajadas que fundiriam uma supernova, e a coisa ainda se move." "Por pouco tempo." Então Odin ergue o seu martelo e diz: "Aonde estão os outros? Alguém sobreviveu?" Então alguém grita no fundo: "Aqui! Todos sobrevivemos." Vemos então que eles eram uma equipe dos primeiros heróis da Terra. O Agamotto, o primeiro Mago Supremo, Stigma, que lembra uma versão do Hulk, o primeiro Pantera Negra, a primeira Punho de Ferro e o Mamuteiro Fantasma, o primeiro humano a ter um espírito da vingança em seu corpo. Eles então começam a discutir para ver quem foi na realidade que derrubou o monstro. E o Motoqueiro Fantasma diz que foi ele que derrubou, por vingança pelo que o monstro fez com seu mamute. O Pantera Negra dá os seus pêsames ao Motoqueiro Fantasma. E então todos começam a se questionar: que criatura era aquela que eles derrubaram? Odin então diz: "Não é o maldito Deus Celeste, nem mesmo um deus." Então eles perguntam: "Agamotto, você que diz observar tudo, já viu um ser como este?" Então Agamotto responde: "Sim, eles são chamados de Celestiais, uma raça de gigantes cósmicos tão antigos quanto o próprio tempo. Mas este é muito diferente dos outros que eu encontrei em minhas viagens, além da compreensão. Muito mais atrevido e perturbado, a mostrar de sua raiva, dilacerando a terra, como se procurasse por alguma coisa. Parece raivoso, como se estivesse infectado." Então Pantera Negra diz: "Ele está se levantando." E o Motoqueiro Fantasma responde: "Sim, mas está sangrando, e o espírito da vingança beberá até a última gota." A Lady Fênix então completa: "Ouviram o Mago Supremo? Existem mais dessas coisas lá fora, além das estrelas. Muito mais podem estar vindo. Pergunto, o que faremos com esse?" Então Odin diz: "Deveria ser óbvio, nós vamos matá-lo. E então mandaremos seu cadáver para a lua como um aviso para os demais. Esse pode ser um mundo medonho e atrasado, mas tem os seus protetores." E então todos os heróis partem para cima do Celestial e conseguem derrotá-lo.
mas as páginas dos quadrinhos retratando esse acontecimento acabam. E só voltamos a saber mais dos Vingadores pré-históricos e do desenrolar dessa invasão celestial, né, e o porquê disso na próxima saga da Marvel. Por isso então entramos nos últimos acontecimentos dos quadrinhos, chamados de Vingadores de 2018, número 1. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Cambly e vocês vão acompanhar, cara, a minha evolução aprendendo a falar inglês. Is your favorite character Goku? The all culture pop is Spider-Man. Spider-Man. Yeah, I like so much. Para quem não conhece, o Cambly é uma plataforma online onde você pode aprender inglês falando diretamente com nativos, né? Professores ou pessoas normais que vivem nesses países, né, de língua inglesa. Isso ajuda muito você a se soltar e aprender o inglês na prática. E na minha opinião, é o melhor jeito de você aprender a falar inglês, cara. É realmente falar inglês com quem vive nesses países. Tem vários professores aqui, a gente pode selecionar. I love videogames, comic books, né, que são quadrinhos, arte, música, filmes. Ó, gostei desse cara aqui, hein? Ele é dos Estados Unidos. Eu vou ligar. Hello. Hello. You like the movies Avengers? Marvel. Oh yeah, Marvel Avengers. All of the MCU. I'm waiting for Doctor Strange now. Yeah. Moon Knight comes out at the end of the month, and then after that is Miss Marvel, and then after that is She-Hulk. I watched two episodes. The Moon Knight. You watched 2 of them? Yes, in Disney Plus. Yes. Oh, is it on there now? Disney Plus invite me and my friends. The creators. Oh. I have YouTube channel. Oh wow. MCU movies. Mhm. Yes. I gotta show you this. I just got this comic last week. It's Spider-Man. Yeah, Gray Hulk. This is the first time Todd McFarlane drew Spider-Man. All right. It's amazing art. What The years? 1989. Mas e aí, o que você achou da minha aula de hoje? Eu tô me soltando devagarzinho, né? Tenho muita coisa que aprender ainda, mas eu vou continuar treinando aqui e você também pode ir daí. Chegou a Black Friday fora de época do Cambly, com desconto de 60% em todos os planos anuais. Clica aqui no primeiro link da descrição para você garantir uma aula experimental grátis e o seu desconto. Não deixa para depois não, que é por tempo limitado, só até o dia 13/4, então corre lá. Terra, 1 milhão de anos atrás. E aqui temos os Vingadores pré-históricos. Eles irão enfrentar um mal maior do que todos que eles já viram. E então Odin grita: um brinde ao fim e à boa morte de todos nós. E a Lady Fênix o questiona: agora é realmente uma boa hora para brindar, Odin? Ele então responde: eu imagino, Fênix, que como você tem 2 olhos, você enxerga melhor do que eu. Então eu suponho que possas ver o que está à nossa frente. Este é o momento perfeito para brindar. Punho de Ferro diz que o Estigma, né, que não consegue falar, quer saber o que o Odin está bebendo, que cheira algo como fogo doce. Então Odin diz: experimente, eu só lamento dar a você agora, na véspera da nossa destruição. E então o motoqueiro fantasma responde: destruição? Nós matamos uma dessas coisas antes. Podemos fazer de novo. O espírito da vingança não conhece o medo e nem a minha montaria. Então o Agamotto chega e diz: aquele que nós lutamos antes estava enfraquecido, estava infectado com alguma coisa. Até mesmo o feiticeiro supremo ainda não pode explicar. Esses novos não estão, e eles sabem o que fizemos ao seu compatriota. A Punho de Ferro então diz: nós agimos apenas em defesa própria, Agamotto. Nós devemos nos explicar na tentativa de buscar a paz. E o Pantera Negra diz: nós fizemos o que tínhamos que fazer para proteger os nossos lares, Punho de Ferro. O Pantera Negra não pedirá desculpas, nem mesmo para deuses. E parece que o Estigma concorda. Ou isso, ou ele quer mais da bebida de fogo do Odin. Então Odin diz: vocês também podem beber, seus malditos. Este é um hidromel de 4.000 anos. Seria uma vergonha deixá-lo se desperdiçar. A Fênix então o questiona: você, que é o vaidoso pai de todos de Asgard, já está se rendendo? Então Odin diz: está perguntando se eu vou lutar?
É claro, Odin Borson nunca fugiu de uma batalha em toda a sua vida. Eu lutarei até que eu encharque o campo de batalha com cada gota do meu sangue sagrado, até que minha carne queime, até não restar nada de mim além de ossos e trovão. Lutarei até o último crepúsculo, até o fim de tudo que existe. E então, depois que tudo isso acabar e tudo for devastado, o meu espírito se encontrará com o seu no vazio do espaço, e faremos amor das cinzas do infinito por 1 bilhão de anos. E nós ergueremos a criação novamente, você e eu. A Fênix então diz: é uma bela ideia, meu querido Asgardiano. Ou talvez nós matemos qualquer coisa que cruzar o nosso caminho, seja ela homem, deus ou gigante das estrelas. Nós o mataremos com fogo. Odin então gira o seu martelo com raios e grita: deuses, eu amo essa mulher. Venha me unir, o Ragnarok espera. Todos os outros então vão adiante para a batalha, e a Punho de Ferro diz ao Agamotto: Agamotto, use o seu olho mágico e nos diga se há alguma esperança para nós ganharmos a batalha. E então o Agamotto responde: isso depende, Punho de Ferro, do que você pensa como vitória. Se você está me perguntando se há uma chance de nós vencermos essa batalha, eu creio que você já sabe a resposta. Hoje, nesse planeta primitivo, somos sem sombra de dúvidas a mais poderosa força já reunida. Mas não somos o bastante, não para vencer, não contra isso. Então eles olham para cima e a primeira horda celestial chega ao planeta. O Agamotto continua: há algo muito estranho que está acontecendo nesse mundo, e ele está assim já há muito tempo. Algo totalmente antinatural, algo tão perigoso, numa escala de atenção assombrosa. Talvez, meus amigos, não deveríamos nos preocupar se não salvar este mundo, e sim o que aconteceria se nós salvarmos. Agamotto estava com medo do real motivo dos Celestiais estarem vindo um após o outro aqui para a Terra e do que eles estavam atrás. Milhões de anos depois disso, aqui na Terra, o Tony Stark, o Thor e o Steve Rogers se reuniram depois de muito tempo, e brindaram pelas coisas que eles já fizeram e pela paz de hoje, e também ao futuro. E o Steve, que é o Capitão América, brinda pelos Vingadores. O Tony fica bravo e diz para o Steve: nós não podíamos passar pelo menos uma bebida sem dizer a palavra com V? Então o Steve diz: não sei, Tony, eu sinto como se estivesse passando 1 milhão de anos desde a última vez que eu disse essa palavra. Então o Tony diz: bem, eu acho que eu estou feliz em estar sentindo algo depois da morte cerebral que eu tive. E o Steve diz: nós entendemos, você estava em coma pelo que, algumas semanas, Eu estive preso no gelo pelos primeiros 40 Super Bowls e ultimamente é uma questão de opinião, se eu deveria ou não estar lá. E então o Thor entra na conversa. Uma vez eu invadi a adega particular do meu pai e bebi até ficar em coma alcoólico, que durou 9 luas. Eu penso em fazer isso de novo toda vez que eu chamo o Mjolnir e ele não vem pra mim. E o pior, se ele vir, provavelmente eu não poderia levantá-lo. Então Tony, com as suas piadas, diz: nós fazemos um belo trio. Capitão Hydra, Tony Vegetal e o indigno Thor. Claramente tem sido uma viagem turbulenta para todos nós três, atualmente. Então o Capitão América diz: sabe o que precisamos, Tony? Precisamos nos reunir de volta. E o Stark diz: Steve, eu não tenho certeza se somos os únicos a fazer isso. Os tempos mudaram. Então o Steve diz: nós também mudamos, Tony. E o Stark responde: então devemos reconhecer quando é hora de se afastar. E o Steve diz: nós fizemos isso, agora é hora de assumir novamente do jeito que só nós podemos. O Tony Stark responde: nós não somos mais especiais como costumávamos ser. Caramba, eu disse isso mesmo? Eu poderia dar 20 nomes, sem pensar muito, Steve. Pessoas que poderiam pegar o que nós construímos e fazer algo completamente novo. Então o capitão começa com seu discurso para o Tony. Às vezes o que é velho é novo outra vez. É a história da minha vida. Nós teremos que fazer isso, Tony, cedo ou tarde. Nós sempre teremos. Precisamos estar preparados. E o Tony Stark responde: nós tentamos antes estar pronto para tudo, que ficou de difícil controle e terrivelmente caro. E o capitão então diz:
Eu não falo sobre isso, Tony. Falo de apoiar, com a gente no centro, como foi no início. O Stark responde: no início apenas aconteceu. Não fomos nós, na verdade era mais o Loki do que nós. E quem disse que tem que ser nós três liderando? Então Thor golpeia com a sua caneca na mesa e os interrompe, dizendo: Thor, o deus do trovão, diz: como as estrelas são minhas testemunhas, deve ser nós. Nós precisamos disso, agora mais do que nunca. Nós três precisamos um do outro. Não podemos fugir, meus irmãos. Devemos abraçar isto. Então Tony responde: ah, ok então, cara, uau. Então me diz uma coisa, Denzey Jr., já que vocês dois parecem ter tudo resolvido, exatamente por que diabos eu deveria abraçar a ideia dessa vez? O Thor então diz: o que eu preciso é de outra bebida. Então Tony diz: pois bem, isso é ótimo então. Eu acho que está decidido, pelo menos por vocês dois velhotes. Então eu suponho que tudo que temos que fazer é sentar e esperar por alguma nova e surpreendente calamidade. Então do relógio do Tony Stark começa a soar um alarme de emergência. O Tony recebe do seu relógio a seguinte informação: os seus satélites estão detectando múltiplas flutuações de energia na órbita próxima da Terra. Flutuações maciças, completamente, ridiculamente maciças. Na verdade, tudo de uma origem desconhecida. O Steve Rogers então diz: bem, então eu acho que isso é um avante vingador. O Stark o interrompe e diz: se você disser essas palavras, Rogers, eu juro que você que vai pagar a conta do Thor. Então ele pede ao seu relógio que lhes diga as coordenadas. E o relógio diz que está a cerca de 321 quilômetros dali. As páginas mudam, e ao mesmo tempo que temos o trio dos Vingadores no bar, temos o Pantera Negra e o Doutor Estranho. Estão cavando uma caverna embaixo da África do Sul. E o Doutor Estranho diz: é um local de escavação impressionante, e nada menos que no berço da civilização. Mas eu espero que você não tenha me chamado aqui com arqueologia em mente, Pantera. Eu acho que eu não sou esse tipo de doutor, T'Challa. Então o Pantera Negra responde: não são os restos antigos nessa caverna que eu senti necessário a atenção do Pantera Negra e do Doutor Estranho. São os novos. Ao ver os cadáveres, o Doutor Estranho então entende o que o Pantera Negra estava falando. O T'Challa ainda fala que esses corpos, devem ser os arqueólogos que estavam responsáveis por essa escavação. E o Doutor Estranho diz: nunca se sabe que tipo de tumba ou nave screw você pode acabar encontrando em lugares assim. E o Pantera Negra diz: pois é, mas não foi isso que eles acharam. O que eles acharam emitiu uma incrível quantidade de radiação cósmica, mesmo que tenha sido enterrado aqui por 1 milhão de anos. Queimou aqueles homens vivos e depois de alguma forma desapareceu completamente. Foi por isso que eu te trouxe aqui, Estranho. Eu quero que me diga o que é isso. O Doutor Estranho então usa o seu olho de Agamotto e diz: definitivamente havia magia neste lugar. Feitiços projetados para manter algo aqui e para manter os outros do lado de fora. Magia muito, muito antiga. Opa, eu não posso acreditar. Essa é a magia do Agamotto. Ele foi o primeiro feiticeiro supremo da Terra. O T'Challa então pergunta: o que aconteceu com esses feitiços? Por que eles falharam? E então o Doutor Estranho diz: recentemente toda a magia morreu durante a minha batalha com um grupo de cultistas da ciência chamado de Empirical. Os feitiços aqui eram tão antigos que eles nunca teriam sido reconstituídos. Quanto à coisa que esse feitiço deveria guardar, era algo muito grande, algo vivo. O seu medo ainda mancha essas paredes, medo e solidão, e também raiva. Eles então ficam com cara de assustados, e o Pantera Negra responde: eu concordo que o que fosse que era enorme, com 600 metros de largura, pela minha estimativa. Então a questão se torna: aonde essa coisa foi? Logo o Doutor Estranho observa alguns buracos e diz: se tem 2.000 pés de comprimento, eu não acho que tenha escapado por esses buracos. Então o Pantera Negra fala: não, mas alguma coisa aconteceu. Eu enviei uma sonda umas 4 horas atrás. Tinha 320 quilômetros de profundidade e continuava indo quando a sonda derreteu pelo calor. Quanto mais nos aprofundarmos, mais perto estamos de encontrar pistas. O Doutor Estranho então fala: eu já vi esse filme antes.
Essa é uma daquelas coisas que explodem nas nossas caras se nós formos precipitados, e talvez exploda junto à Terra. Você precisa dos Vingadores nisso, T'Challa. Então Pantera Negra diz: não há mais Vingadores, Stephen. O Pantera Negra vai andando e diz: os símbolos nas paredes da caverna remontam à Idade das Pedras. O meu símbolo de Pantera Negra e o seu símbolo de Mago Supremo da Terra está entre eles. O que quer que esteja acontecendo aqui, doutor, já estamos envolvidos, e tem sido por um longo tempo. Te vejo lá embaixo. Então o Stephen, também entra seguindo o Pantera Negra. Em um outro lugar longe dali, em Los Angeles, Robbie, que é o motorista fantasma, está revisando seu carro com o seu pequeno irmão Gabe do lado. E o seu irmão pergunta: quando você vai me levar para correr nas suas corridas, Robbie? Tem muito tempo que não saímos, tipo 1 milhão de anos. E o Robbie diz: sinto muito, maninho, é que tem algo estranho com o carro ultimamente, ainda mais estranho do que o habitual. E então o pequeno diz: estranho? Como o motor está barulhento ou a marcha lenta demais? Robbie então diz: não exatamente. Gabe, só fique longe do carro por enquanto, certo? Até que eu consiga descobrir algumas coisas. Então Robbie se olha pelo reflexo do capô do carro e se vê como o próprio Ghost Rider. Então vemos agora uma mulher andando por Manhattan e de repente um homem começa a perturbar a jovem daí em cima dela. Ela pede para que ele a deixe em paz, mas ele não dá ouvido e chega bem perto dela. E então vemos que a jovem era ninguém menos do que a She-Hulk. Então o sujeito sai dali correndo de medo. E então, ela diz para ela mesma: continue andando, Jennifer, não libere o Hulk. Continue andando, não libere o Hulk, continue andando. Parece que ela está tendo alguns problemas de autocontrole. Logo então somos jogados no espaço, na estação da Tropa Alpha, a agência de defesa planetária. Eles descobriram uma coisa bem estranha cercando o espaço perto da Terra. É dito o seguinte: cada uma dessas coisas está se agitando com o poder de vários trilhões de Hiroshimas. Por enquanto não tem consenso sobre o que são essas coisas até agora. A teoria da divisão quântica diz que é uma rede de teletransporte que não deveria ser possível aqui. Todas essas falas, eram discussões dos cientistas que estavam dentro ali na estação da Tropa Alpha. A Capitã Marvel então aparece e diz: eu estou de olho agora em um desses, e parece possível pra mim. É algo vindo ali através dele? E então a Tropa Alpha responde: isso faz parte da teoria, mas a energia que floresce não bate com qualquer cultura alienígena, que já catalogamos antes. Então a Capitã Marvel diz: bem, quem quer que sejam, eu estou em posição de socá-los de volta para onde quer que eles vieram. A Tropa Alpha então diz: níveis de energia que ultrapassam a nossa capacidade de medir. Coronel Danvers, você provavelmente deveria... Capitã Marvel então os interrompe e diz: espere, soe todos os alarmes agora mesmo. Não é uma armada alien. Então a Tropa Alpha pergunta: o quê? Como você sabe? Então vemos a Capitã Marvel indo em direção àquele portal cósmico, e daquele portal saindo uma enorme mão, que parece ser a mão de um celestial. Regressamos para a Terra, e na nave temos o Steve Rogers, o Thor e o Tony Stark. O computador do Tony diz: Sr. Stark, essas anomalias de energia em órbita estão todas elas aumentando de repente, e se parecem muito com nexos de teletransporte. Então Tony imediatamente diz: encurta-os, use todos os satélites Starks e drones disruptores que temos em órbita. O computador então responde: eu já tentei isso, senhor, não parece estar funcionando. Seja o que for que esteja causando isso, é uma tecnologia muito além do que qualquer outra coisa que já encontramos. Então o Capitão América diz: nós temos que ir lá, Stark. E o Tony diz: você disse para se encontrar no bar do Village, não para ir na lua. Esse Quinjet não foi feito para a viagem espacial. E então Thor os interrompe e diz: mas eu fui. E então o Tony grita: não, Thor, espere. O Capitão América diz: Tony, esqueça suas apreensões sobre nós. Nós não temos tempo para isso. O Tony grita interrompendo eles: caramba, Cap, eu estou dizendo que não precisamos ir até lá, porque o que acabou de passar por esse portal já está vindo até nós. E então vemos o céu brilhando por toda a Terra e uma luz muito forte. Somos jogados novamente para o Doutor Estranho e o Pantera Negra, que estão dentro da Terra. O T'Challa disse: eles não são desse mundo. E o Stephen diz: isso parece óbvio, ainda parece que eles estão aqui há um bom tempo. E então Pantera fala:
Eu não estou pegando sinais de vida, tudo parece inativo. Na frente deles tinham milhares de casulos estranhos e gosmentos. Novamente voltamos para o Robin, o Ghost Rider, e ele diz: eu não durmo há 3 dias. Sabe por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu dormir. Medo de você. De onde você vai me levar? Como nossa última viagenzinha à África, onde eu acabei lutando contra aquele cara louco, né, o Stigma. Eu tenho medo do que você está me tornando. E um cara que grita com o seu carro. Eu acho. Seu carro endemoniado. Aposto que isso não teria acontecido se eu dirigisse outro carro. O quê? Que merda é essa? E então o chão começa a se quebrar e algo começa a sair do solo. Eram uma espécie de insetos alienígenas bem diferentes e bem grandes. Então o Robbie começa a se transformar no Ghost Rider e diz: se vocês estão aqui vindo do inferno para tomar o carro, vá em frente, pegue-o e nos deixe em paz. Mas se vocês acham que vão colocar uma mão ou garra na minha família, então deixa eu dizer, estamos prestes a ter o próprio inferno aqui e agora, graças ao motorista fantasma. Em um outro lugar, o Pantera Negra diz: algo está acontecendo, foi acionado o alerta global da Tropa Alpha. Existem algum tipo de perturbação em órbita. E o Doutor Estranho então diz: e está prestes a ter uma perturbação aqui também. O meu sentido estranho está tinindo. É algo feroz. Devemos sair daqui, T'Challa. E o Pantera Negra complementa: sim, talvez você esteja certo. Olhando então mais abaixo desses casulos gosmentos, estavam nascendo mais e mais desses insetos bizarros. A página então muda e nos surpreendemos. O que é isso? O Tony Stark diz: está descendo. Se segurem. E então vemos que um celestial está caindo do céu, cara, indo parar no chão da cidade, aparentemente morto. O Thor diz: pelos ossos de Ymir, isso é um celestial, uma raça ancestral e super gigante, gerado pelas estrelas que julgam e destroem mundos inteiros. E então o Capitão América diz: vejam, ele não está sozinho. A Capitã Marvel está ali, cansada, parece que ela trouxe esse celestial. Ele iria cair com tudo na Terra, então ela conseguiu parar a queda desse celestial. Então a Capitã Marvel diz: oi garotos, parece que vocês escolheram o momento certo para voltar com a banda novamente. E então o Capitão América grita: Capitã, você está bem? O Stark pergunta: Danvers, você acabou de matar esse celestial? E ela então diz: não, ele já estava morto quando isso saiu do portal. Tudo que eu fiz foi impedir que ele pousasse, na Times Square. Ela então diz: não há tempo para ficar de bobeira e bater nas costas um do outro. Do portal que saiu essa coisa, há mais 100 como ele. E então ela voa para o espaço e olhando para o céu eles observam diversos celestiais caindo aqui na Terra. A Tropa Alpha então informa o mundo: aqui é a Tropa Alpha para a Terra. Para qualquer pessoa na superfície que possa nos ouvir, aguardem pela entrada. Há cadáveres gigantes caindo do céu em todo o mundo, corpos de 2.000 pés de comprimento. Nós disparamos todo o nosso arsenal neles, mas não podemos nem mesmo danificar suas armaduras. Nós não sabemos o que dizer, exceto: se tem algum deus aí, tenha piedade de nós, pessoas da Terra. Isso se houver deuses vivos depois de hoje. O Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro tentam fazer o que podem durante essa situação, enquanto outros heróis lutam contra esses insetos bizarros. E a Capitã Marvel continua tentando impedir que os Celestiais caíssem com tudo na Terra, causando um grande impacto. O Thor então diz: eu já encontrei esses Celestiais antes. Eles possuem o poder de acabar com a Terra com apenas um estalar dos seus dedos de 2 toneladas. E então o Tony Stark diz: essa é a questão. Se os Celestiais são tão poderosos assim, quem diabos poderia matá-los? O Capitão América então diz: eu acho que essa pergunta acabou de ser respondida para você, Tony. Todos eles olham assustados para sua frente, e o que eles observam eram seres completamente diferentes do que eles já tinham visto antes, e também gigantes, e um deles chamava mais a atenção. Eles eram a Host Final, uma horda de celestiais malignos que estava invadindo a Terra e que provavelmente também havia matado esses outros celestiais. O Tony Stark pergunta: mas alguma coisa que queira acrescentar antes de fazermos isso, Capitão América? Então o Steve diz: só uma coisa vem em mente, Homem de Ferro. Vingadores, avante!
Então finalizamos essa loucura, cara, a primeira parte dos quadrinhos Vingadores de 2018 número 1. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você tá achando, porque assim o YouTube vai te enviar a próxima parte que eu vou postar, cara, ainda nessa semana. Talvez eu poste logo a segunda e a terceira parte que já estão prontas, mas tem que ter muito like aqui nesse vídeo e muitos comentários, então eu conto com vocês. Falou, valeu nerds, tamo junto, fui!